Oi, bonitos. Vamos lá? Nós vamos estar retomando, né, a nossa aula de história. Nós paramos falando um pouco sobre os povos africanos, lembrando para vocês que nós falamos bastante, né, sobre os povos do Congo, nós falamos sobre os povos do Reino de Benin, e cada um deles tem as suas características, tá? Por que nós estamos falando sobre esses povos? Porque esses povos eles tiveram uma grande influência sobre o Brasil, porque eles vieram parar no Brasil, eles foram escravizados e foram trazidos para cá. Mas a cultura deles era uma cultura muito avançada. O comércio que eles tinham na África era muito grande. Vários países da Europa iam atrás deles em busca desse comércio, né? Vocês dão uma olhadinha, só para vocês relembrarem, na página 7 e 8, vai estar falando sobre esses povos. O reino de Benin, né, que é o reino, os povos da etnia Yorubá, que nós temos muito deles também, né, a cultura deles também foi trazida para o Brasil. Nós temos também o Reino do Congo. Este Reino do Congo, eles tinham um comércio muito forte com outros povos, tá? Eles vendiam tecidos, eles vendiam a questão do metal, que para os portugueses era super importante. Eles vendiam sal. Esses povos africanos, eles tinham um comércio enorme entre sal, entre marfim, entre tecidos. E outra coisa também, né, que é muito triste, mas o comércio também de escravos. Eles mesmos escravizavam seus povos vizinhos e eles acabavam vendendo para os europeus, tá? Vamos lá na página 9. Nós já falamos sobre isso, né? Os europeus e o comércio da África. Nós vamos estar, eu pedi para vocês, eu vou estar mostrando aqui para vocês na apostila, fica mais fácil para vocês estarem marcando. Eu pedi durante a aula que vocês colocassem aqui, ó, ao chegarem à África, os portugueses logo reconheceram, por exemplo, a excelência do ferro que ali produziam, tá? Por quê? Os africanos, eles já tinham o ferro antes de Cristo, 600 anos de Cristo. E os portugueses começaram a ter, né, esse desenvolvimento com a metalurgia somente no século XIX, entre 1801 até 1900, tá bom? Passem aqui, ó, coloquem aqui embaixo com lápis mesmo, tá? Conteúdo de prova, que vai ser bem importante para você aí estar colocando isso, na hora de estudar ficar mais fácil. Então, vamos aí continuar. Então, aqui nós vemos, ó, para explorar esses produtos, a parte de baixo, deixa eu só abaixar aqui, para vocês verem. Para explorar esses produtos e também o marfim, o ouro, os escravos, portugueses construíram fortes e feitorias. Estes locais serviam como centros de comércio, de armazenamento de mercadorias, além de proteção. Alguns eram bem simples, com muros de barro ou madeira, enquanto outros eram muito grandes e feitos de pedra. Para que eles faziam isso? Para deixar toda a parte que eles estariam vendendo para os portugueses e também para os outros povos da Europa, até que eles viessem comprar, tá? Também escravos ficavam naquele lugar. Então tem o ouro aí também que eles procuravam comprar dos africanos. Essa questão do metal é muito precioso para os portugueses, tá bom? Mas nós vamos estar vendo aí algo que nos choca, né? É a questão da escravidão, porque foi algo que aconteceu, né? Aqui no Brasil foi muito forte, porque os portugueses, como nós já vimos em outras aulas, os portugueses, quando vieram colonizar o Brasil, para poder ter um rendimento, eles acabaram trazendo escravos para trabalhar nessas terras. Uma das causas é a questão da cana-de-açúcar, que eles precisavam, é uma forma bem fácil deles conseguirem dinheiro. Então, eles traziam esses escravos para estar trabalhando nos engenhos, tá? Então, por isso que tinha aí este comércio, infelizmente, mas existia o comércio de pessoas.
Por favor, peguem o marca-texto, fiquem com ele próximo de vocês, que vai ser muito importante para vocês estarem marcando tudo que nós vamos estar falando. Então, na página 10 da apostila de História, vai estar falando a escravidão. Então, a partir do século XV, entre 1401 e 1500, além do intenso comércio de mercadorias, os portugueses também participavam do tráfico negreiro. Isto é, da compra e venda de pessoas vindas de diferentes povos da África. Eles obtiveram muito lucro com esse tipo de comércio. Já no século XVIII, entre 1701 e 1800, o tráfico de pessoas escravizadas aumentou. Os africanos eram trazidos do interior e comprados na costa de Mina, na costa de Angola e no Golfo de Benin. A partir do século 19, de 1801 a 1900, também eram comercializados na costa de Moçambique. Vocês vão estar passando o marca-texto nesta parte aqui, olha, até aqui. Por quê? Esses povos que eram comercializados neste tráfico eram de dois grupos linguísticos, isto é, que falavam línguas com a mesma origem, que eram os bantus e os sudaneses, tá? Então, vocês passem o marca-texto, não esqueçam. Esses dois grupos tiveram uma grande importância na formação cultural, econômica e social do povo brasileiro. Os iorubás, por exemplo, pertenciam ao grupo linguístico dos sudaneses. Observe aí o mapa para identificar a região dos sudaneses e dos bantus. Note que as pessoas escravizadas eram vendidas para o norte da África, o Oriente para as Américas do Norte, América Central e do Sul. Aqui nós conseguimos ver, vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada, e observem também na apostila de vocês, para onde era levado esses povos, tá? Alguns veio aqui para o Brasil, que é a América do Sul, também a América do Norte, eles foram levados, e também aqui para a América Central, tá? E alguns outros foram levados para a própria África e também para a Ásia, tá? O porquê que a gente é importante nós estarmos falando deles? Porque eles, quando eles vieram para o Brasil, eles acabam trazendo a cultura deles, né? Questão de comida, questão de religião. Porque quando a gente pensa, vieram os negros para o Brasil. Dentro deste comércio africano de trazer pessoas, lembre-se, são reinos. O reino que perdia uma guerra acabava se tornando escravo do outro reino. Então veio para o Brasil príncipes, princesas, sacerdotes, escrivãos, vieram pessoas muito importantes que perderam o seu cargo e vieram trabalhar como escravos. Então, vocês imaginem aí qual o sentimento dessas pessoas ao saírem de sua terra, que eram pessoas, eles eram muito importantes no lugar onde moravam, mas acabaram se tornando somente um escravo aqui nas nossas terras, tá? Então, é por isso que nós temos essa cultura, por isso que nós temos pessoas de cores diferentes, porque teve uma mistura dentro do Brasil, não somente de cultura, mas também teve toda também a mistura de pessoas brancas que se casaram com negros, então nós temos pessoas morenas, nós temos índios que casaram com negros, então teve uma grande mistura, foi uma grande contribuição, tá, para o nosso país, mas infelizmente essas pessoas não vieram como pessoas livres, eles não vieram porque eles quiseram, eles vieram porque eles foram escravizados, tá? Vamos lá agora, bonitos, para a página 11, que vai falar sobre esse tráfico de pessoas, que pesa tanto, né? Como você já sabe, o primeiro contato, aqui, ó, o primeiro contato dos portugueses com os povos africanos se deu ao longo das viagens marítimas. Conforme contornaram a costa africana, fizeram o reconhecimento das terras. Exploraram o seu interior e deram início ao comércio dos africanos. Com isto, atendia aos interesses econômicos de Portugal. Os colonizadores portugueses já possuem experiência na utilização de mão de obra africana nas Ilhas da Madeira e em Cabo Verde. Quando iniciaram o plantio da cana-de-açúcar no Brasil, trouxeram esta prática também para cá. Desta forma, conseguiram substituir a mão de obra dos indígenas, que não se adaptavam ao trabalho nas plantações, pelos
africanos escravizados. Vou pedir também para vocês pegarem o marca-texto novamente e estarem marcando este último parágrafo, tá? Vamos recapitular? Quando os portugueses chegaram no Brasil, não tinha negros, só tinha os nossos indígenas. Quem fazia toda a questão de mão de obra pesada eram os nossos indígenas. Porém, os nossos indígenas acabaram morrendo por doenças, porque eles tiveram contato com os africanos e com esses eles acabaram pegando algumas enfermidades e morreram. Outros fugiam porque eles não queriam ser escravos e acabavam sendo mortos também entre guerras entre os portugueses e também contra alguns indígenas também, que eles acabavam brigando entre si. Outra causa também é que os jesuítas começaram a converter esses índios em católicos. Então, eles conseguiam aí deixar de ser escravos, porque eles acabaram aceitando ser catequizados. Então, os portugueses ficaram sem mão de obra. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o que nós já fazemos em outras colônias, porque a colônia do Brasil não é a primeira que Portugal teve. Ela já teve outras na própria África. Então, ela já sabia usar a mão de obra escrava para poder estar ali sustentando a realeza de Portugal, tá bom? Vamos continuar aí. Na página 11 ainda, nós vamos fazer uma leitura falando um pouco sobre essa questão dos europeus. Deixa eu só colocar para vocês estarem lendo aqui comigo na tela. Normalmente, isso é normal, meu computador às vezes dá uma travada. Pronto, já foi, gente. Então, vamos lá. Página 11 ainda. Nós vamos estar falando aqui, fazendo uma leitura. Infelizmente, ele travou. Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos estar lendo a página 11, que diz assim: desde as civilizações mais antigas, homens escravizavam homens. Seus inimigos, seus diferentes, muitas vezes um povo perdia uma guerra e se tornava escravo do povo vencedor. Com o início da colonização europeia nas Américas, europeus começaram a comercializar através do Oceano Atlântico pessoas capturadas na África. Ao longo de 350 anos, mais de 12 milhões de africanos foram comercializados e levados aos mais diversos cantos da América do Sul, do Norte e Central, para nunca mais voltar às suas terras, gente. Você imagina, quando nós falamos dos escravos negros, nós temos que ter em mente que existe escravo no mundo desde a antiguidade, tá? Não era somente questão de cor, era questão de pessoas que pensavam diferentes, com culturas diferentes, tá? Nós vamos estudar o ano que vem sobre o povo grego, nós vamos estudar sobre o povo romano. Eles tinham escravos, e não eram escravos negros, eram escravos da mesma cor deles. O problema é, numa briga de território, quem é que vai ficar com aquela terra? Eles acabam tendo guerras entre si, quem perde vira escravo do outro, tá? É a mesma coisa aqui, quando os portugueses começam a escravizar os negros para trabalhar para eles. O problema é que chega um certo momento que os portugueses eles olham os negros não somente porque eles são que perderam uma guerra. Eles perderam uma guerra para o africano. É que o africano acabou vendendo o seu irmão para ser escravo, tá? O problema é que o europeu, o português, acha que a pessoa que tem pele negra é inferior a eles, pelo menos naquele tempo da colônia, tá bom? Para concluir a página 11, vamos estar falando. O tráfico de pessoas, como você leu, era praticado desde a antiguidade, sendo uma atividade extremamente lucrativa. Assim, por já conhecerem os caminhos desse tipo de comércio, os reinos africanos passaram a vender aos portugueses grande quantidade de pessoas. Eles eram capturados e levados para o litoral, de onde partiam para terras desconhecidas, longe de tudo o que conheciam e estavam acostumados. Pensa aí, bonitos.
o sofrimento dessas pessoas que foram retiradas de suas terras sem saber para onde ir. Eles estavam sendo levados para um lugar totalmente desconhecido, longe dos seus familiares, longe da sua cultura, longe da sua religião, e iam e eram levados sem nenhum tipo de preocupação com a vida dessas pessoas, porque muitos morriam, tá? Nós vamos ver agora na página 12 como é que era feito este transporte, tá? Dessas pessoas aí que acabavam saindo da África e sendo trazidos aqui para a América, não só da América do Sul, mas também com a América Central e América do Norte. Página 12 vai estar falando como os escravizados eram trazidos para o Brasil, porque eles eram tirados de sua terra, levados até um barco para poder atravessar todo o mar para chegar aqui no Brasil. Então, vamos lá. Os africanos escravizados eram tratados como mercadoria e, para adquiri-los, os portugueses usavam o fumo, a cachaça como moeda de troca. Passem o marca-texto na página 12. Deixa eu ver aqui se o meu computador já destravou esta questão para me estar mostrando para vocês. Olha como que é triste você olhar e ver que o ser humano, ele era nada mais, nada menos considerado uma mercadoria. Aqui, ó, passem o marca-texto. Com o que ele era trocado? Esse que é o pior, tá, gente? Ele era trocado lá com os povos africanos. Eu peguei um escravo e vou trocá-lo com os portugueses. Vou pegar fumo, vou pegar cachaça e vou dar um ser humano em troca. Bom, depois que eles eram colocados em navios e ficavam meses em viagem, vivendo em péssimas condições. Imaginem, nós já falamos sobre isso nas nossas aulas do terceiro bimestre, como é que era a viagem dos portugueses, que já não era fácil. Falta de banho, falta de comida para os próprios portugueses. Imagina para um ser humano que é considerado uma mercadoria. Então, não era fácil, tá? Muitos morriam no trajeto. Os que chegavam aqui, em geral, estavam em péssimas condições de saúde. Os navios onde os africanos eram transportados eram chamados de tumbeiros. Passem o marca-texto aqui também. Tumbeiros. Eu não vou falar o significado, porque vocês vão estar fazendo uma pesquisa depois na nossa atividade que vai estar pedindo aqui na apostila. Aí nós vamos discutir em outra aula sobre as respostas de vocês, tá? Mas vamos aí observar como é que era esses tumbeiros, gente. Eles ficavam na parte de baixo. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui é a comida, eles ficavam aqui, ó, um do lado do outro. Lembre-se, aqui tinha, muitas vezes, príncipes, princesas, sacerdotes, escribas, chefes, sendo trazidos para o Brasil como escravos. Observe aqui a gravura de Rugendas, Negros no Fundo do Porão, de 1835, em que ele representa como era o porão de um navio negreiro, tá? Sem nenhum tipo de higiene, aqui está mostrando até uma mulher com seu filhinho, olha aqui, ó, outra criança, porque independente se a pessoa era criança ou não, é escravo, é mercadoria, tá, bonitos? Isso é terrível. Vamos para a página 13, que vai estar falando assim. Leia a seguir do livro Negro Reconstruindo a Nossa História, que relata como eram feitas capturas e as viagens dos negros. Vamos fazer esta leitura agora. Homens e mulheres e crianças capturadas em territórios. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, porque vocês todos vão estar vendo. Pronto. Homens, mulheres e crianças capturadas em território africano eram vendidos como aquisições de guerra aos traficantes e aos gritos e troca de chicotadas levadas aos porões dos navios negreiros.
lá acorrentados, amontoados como objetos, muitas vezes feridos e famintos. Ficava durante dias até a conclusão da travessia do Oceano Atlântico, rumo ao território brasileiro. Dia ou noite, sol ou chuva, calmaria ou turbulência, não eram percebidos porque aqueles seres acorrentados nos porões fedidos e sem ar. A dor física era pouco sentida, pois o que mais os afligiam era o desespero e a melancolia, causados pela saudade da terra, da liberdade, da sua gente e de tudo que ficou perdido na África. Para espantar tanta tristeza, o canto fazia parte da vida daquele momento. O som vindo. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem. Vamos lá. O som vindo do porão chegava ao tombadilho e era levado pela brisa. Como nas mensagens de lamento, desespero e medo do que o futuro ainda lhes reservava. Para muitos, o fim era ali mesmo, com a morte causada por maus tratos e pela profunda dor da saudade. Então, aqui nós estamos vendo pessoas sendo tiradas de sua terra. Eles ficavam dentro daqueles barcos. Muitos nem chegavam até o Brasil, muitos eram jogados mortos, porque acabam morrendo dentro desses tumbeiros, que são os navios, e são jogados no mar como se fosse nada. O sofrimento de estar longe daquilo que tudo que eles conheciam. Eu gostaria que você se colocasse no lugar deles e pensasse como é difícil você sair da sua terra, tá? Do meio dos seus parentes, para poder estar vivendo em um lugar que você não conhece a língua, você não conhece a cultura, você não sabe o que espera, tá bom? É algo muito triste que aconteceu para essas pessoas. Ao chegar no Brasil, as famílias eram separadas, assim como as pessoas de uma mesma aldeia ou tribo. Isso acontecia para que não fizessem revolta e assentassem mais facilmente as péssimas condições de vida, pois não tinha outra opção. Os escravizados foram explorados por meio do trabalho forçado nas grandes áreas de plantio, como também nas cidades, como veremos adiante. Então, prestem atenção. Essas pessoas foram trazidas para trabalhar, não receberiam salário, não teriam uma vida digna. A primeira coisa que eles faziam era separar essas famílias. Cada um ia para um lado. Para quê? Para que não houvesse revoltas. Para que essas tribos também, as tribos eram separadas. Para que não houvesse revoltas entre eles, eles acabassem lutando contra os portugueses. Então, você imagina uma mulher com seus filhos e o seu marido é levado para outro lugar. Né? A dor que esse povo sentia, gente. Então, se coloquem aí no lugar para a gente poder responder as perguntas que vêm aí agora. A primeira pergunta é, na página 13 ainda. Você sabia que na África existiam tantas culturas diferentes? O que mais chamou a sua atenção nas diferentes sociedades africanas? Vocês podem estar colocando o que vocês quiserem, porque nós estudamos sobre o Congo, nós estudamos sobre Benin, nós estudamos sobre os Yorubás, cada um com as suas diferenças. Um tem a questão do comércio, outro tem a questão cultural. O que mais te chamou a atenção? Dá uma olhada, eu vou até ler para vocês aqui, na página 8, que vai estar falando assim, ó. No reino de Benin, era a região dos povos da etnia Yorubá. Eles construíam grandes cidades como Ifé, a atual cidade de Lagos. Ifé foi um importante centro comercial e religioso para os Yorubás. Gente, eles faziam construções lindas, tá? Eles já plantavam, eles tinham várias plantações. Aqui nós vemos que eles plantavam melão, feijão, inhame. Aí nós temos aqui na parte de baixo que vai falar sobre o Congo, que eles também produziam alguns alimentos. Aí no Congo eles usavam como troca também de valor, né, de dinheiro, como se fosse dinheiro, a concha, o zimbo, que era usado como moeda também. Então aí vocês já podem dizer o que vocês quiserem. A questão da cultura, nós vemos, acabamos de ler que eles cantavam dentro dos barcos, né, para poder afastar a tristeza, a angústia. Então, coloque aí o que você te chamou mais a atenção destas sociedades africanas, tá bom, bonitos?
não esqueçam de completar, tá? Conforme vocês vão fazer, já vão completando, para que na próxima aula a gente possa estar falando sobre isso. Qual o interesse dos portugueses em relação aos povos africanos? O que eles queriam com os africanos? O que eles queriam é pessoas escravas, eles queriam tudo que eles vendiam marfim, que eu mostrei para vocês na outra aula, eles comercializavam o ouro. Então, o que é que eles estavam interessados? Eles estavam interessados em tudo que os africanos poderiam oferecer, em questão de comércio. Dentro deste comércio, o homem é uma mercadoria também, tá? Fiquem atentos a isso. Agora, que legal, por isso que eu não falei o significado de tumbeiros, porque eu quero que vocês façam a pesquisa e escrevam. Procure no dicionário o significado da palavra tumbeiro. Escreva abaixo o que você encontrou. Assim que você acabar essa aula, você vai lá procurar e vai saber. Aí depois a gente vai falar durante a nossa próxima aula sobre o significado de tumbeiros. E outra pergunta é, por que estas embarcações recebiam este nome? Aí eu não vou responder aqui, depois que vocês olharem aí, fizerem essa pesquisa no Google, o que significa tumbeiros, você vai conseguir responder esta outra pergunta também, ok? Página 15, a última pergunta que vai estar falando assim. No trecho do livro que nós lemos, na página 13, ok? Negro reconstruindo nossa história. A descrição de como eram as viagens nos tumbeiros e de como as pessoas deveriam se sentir naquelas condições. Que outros sentimentos, além dos citados do texto, você imagina que afligiam as pessoas escravizadas que viviam nestes navios? Se coloquem no lugar dele. Eu sempre peço para vocês se colocarem no lugar de pessoas que passaram por um problema muito grande. E esta sociedade africana passou por esse problema de estar distante da sua família. Se coloque no lugar dele e escreva quais sentimentos você teria em relação a esta viagem. Você está vindo para um lugar desconhecido, para trabalhar como escravo, sem direito nenhum, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de respeito. Quais sentimentos você acha que eles tiveram fora do que nós lemos naquele texto, Negro reconstruindo a nossa história? Tá bom, bonitos? Faça isso aí, por favor. Nós vamos estar parando por aqui? Não, vamos falar sobre a página 16, porque aí nós paramos na página 16 e na próxima aula nós vamos, porque ainda está falando sobre o mercado escravo no Brasil, aí na próxima aula a gente vai estar falando como que era o trabalho no engenho, tá bom? Fica mais prático de você, a gente está concluindo aí esta questão do mercado aqui no Brasil. O que que acontece com essas pessoas que passaram tantos meses no barco para chegar aqui, dentro dessas embarcações? Mercado escravo no Brasil. Ao chegarem ao Brasil, os negros africanos desembarcaram de navio e eram levados para o mercado de escravos. Então, passem o marca-texto nesta parte onde está falando, ó, página 16. Ao chegarem no Brasil, os negros africanos desembarcavam do navio e eram levados para o mercado de escravos. Dá para você ter uma noção do que é esse mercado de escravo nas gravuras que tem aí embaixo, na sua apostila. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, só um minutinho, como é que era esta questão, que aí eu já mostro para vocês também o que vocês têm que marcar. Se a minha apostila ajudar, mas vamos embora, vamos tentar. Vamos ver se vai. Foi. Agora foi. Página 15, 16. Aqui, ó. Então, vocês vão passar no marca-texto aqui, neste primeiro, tá bom? Porque assim que eles desembarcavam dos navios, eles eram levados automaticamente para os mercados onde eles seriam vendidos, tá bom? Então, no início, os portos que recebiam os africanos eram Salvador e Recife. A partir do século XVII, o Rio de Janeiro também passou a ser um porto da entrada. Olha que interessante. Quando nós falamos de Salvador, nós vemos que a cultura africana ficou mais lá em Salvador, né? A cultura religiosa, a forma que eles dançam,
a forma que eles se vestem, tem muito a religião em si, tá? Então, por quê? Porque foi o lugar que mais recebeu africanos, tá? Aqueles escravos. Então, foi a partir do século XVII que o Rio de Janeiro também começou a receber essas pessoas. O Cais de Valongo, no século XIX, foi um dos locais que mais recebeu africanos no Brasil. Quando chegaram os negros escravizados, eles eram examinados detalhadamente quanto às suas condições físicas, porque lembre-se, alguns chegavam em péssimas condições, tá bom? Muitos deles chegavam desnutridos e tontos devido à longa viagem, e a eles era dado um tempo para se recuperarem. Depois eles acabavam sendo, olha que triste, passem o marca-texto aí, ó. Depois eram vendidos em leilões como se fossem objetos. Os mais saudáveis valiam mais, tá? Seus compradores eram, na maioria, fazendeiros que buscavam mão de obra para trabalhar nos seus canaviais e nos engenhos de açúcar, que nós vamos falar na próxima aula. Aqui só para vocês terem uma ideia de como era a chegada deles, aonde eles ficavam até ser examinados e vendidos, tá? Alguns eram vendidos por um preço maior, porque estavam em plenas condições, e outros nem tanto, tá bom? Mas nós vamos estudar e vamos estar falando mais um pouco na próxima aula sobre essa questão, no que eles vão estar trabalhando aqui no Brasil. Beijo no coração, até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo, meus amores.